Gravando. Tá. Então tá. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, né? Apesar dos nossos problemas técnicos de vez em quando. Então a Prof vai apresentar para vocês algumas orientações sobre produção de texto, né? Que a nossa última aula foi uma produção com roteiro. E eu percebi, sim, que os que me mandaram tiveram algumas dificuldades na produção, né? Coisas simples, mas que fazem a diferença. Então, eu vou fazer a apresentação aqui. Vocês podem acompanhar aí no vídeo. E qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, tá? Deixa eu ver aqui. Não está apresentando a tela, Paulo. Tem que... as permissões, ele diz ali. Deixa eu ver aqui. Não apareceu nada. Tá normal aqui, mas não apareceu nada a apresentação sua. Ele diz assim, uma confirmação de permissão, não sei o que tem. Se eu te mandar no WhatsApp, será que você consegue fazer por aí? Eu não tenho como, porque eu estou editando os vídeos, aí eu paro a edição, mas está tudo ok aqui? Pois é, mas é aqui. Então tá, eu vou fazer sem a apresentação ali dos slides, mas eu vou conversando por aqui. Pode ser então? Sim. Tá. Pessoal, então algumas orientações para que vocês produzam um texto, tá? Para você escrever um texto, você tem que prestar atenção em algumas regras bem básicas, tá? Vamos então. Quando eu vou iniciar, eu vou ter que perceber se a minha letra está bonita, se ela está legível, se eu estou usando letra maiúscula e letra fraca. Se quem está lendo está entendendo o que eu escrevi, eu tenho que ter esse cuidado. Eu não vou fazer lá de qualquer jeito. Não entendi. Mas às vezes a pessoa que está lendo aqui, ela não tem a mínima noção do que está escrito, tá? Então, tenham cuidado, façam com calma, bem bonitinho, bem caprichada a letra, tá? Outra questão. Lembram que na última aula a Prof mandou um vídeo lá sobre o que é um parágrafo? Ai, professora, lá vem a professora de novo com o parágrafo. Parágrafo é aquele espaçozinho que a gente deixa no início de frases lá, né? Pegou a margem, coloca um dedo ali de espaço e começa a escrever, tá? Lembrando também que o parágrafo é aquelas 4, 5 linhas que você expressa uma ideia, né? Então, cada parágrafo eu vou expressar uma ideia, certo? Eu iniciei os parágrafos, frases, nomes próprios com letra maiúscula. Tem gente que está me mandando folhas assinadas com o nome em letra minúscula, gente. O nome de vocês é nome próprio. Vocês têm que ter a noção que é escrito com letra maiúscula. Então, cuidem. Tá bom? Então, inicia sempre com a letra maiúscula. E nomes próprios. Eu não vou começar a escrever com letra minúscula a minha frase e lá no meio, lá por tantas, eu vou colocar uma letra maiúscula. Vejo, assim, que bastante pessoas fazem isso. Vocês fazem isso. Tá? Então, cuidem. Não faça aquela mistureba de letras. Às vezes, você faz um pouco a cursiva, daqui a pouco você faz a letra de forma, como vocês falam, né? Então, não misturem letras. Se você fez cursiva, continua até o final. Tá? Outra coisa, a separação de sílabas. Eu não posso escrever uma palavra, por exemplo, a palavra carro. Vocês sabem que tem 2 R's. Quando eu tenho 2 R's, eu tenho que separar eles. Tá? Eu não posso escrever ali o C, o A, os 2 R's, daí eu faço um tracinho lá porque não coube na linha e coloquei só o O. Eu não posso fazer isso, gente. Eu tenho que ver quantas vezes eu abro a minha boca para falar essa palavra e
quantas vezes que eu vou ter que separar. Por exemplo, pela, eu abri 2 vezes a minha boca. Então, o P e o E vai ficar junto e o A lá na outra linha. Tá? Eu percebi também que vocês fizeram algumas separações erradas. Tá? Outra coisa, eu respeitei as margens da linha, né? Eu comecei a escrever, eu fui até lá no final escrevendo, encostei na margem. Lá na outra linha, eu fui até a metade e pulei lá para outra, tá? Tenho que cuidar isso, se eu fui até o final ali na primeira, na segunda eu vou até o final também, tá bom? Para não deixar aquele buraco lá no meio do meu texto. Eu escrevi as palavras corretamente? Meu Deus. Eu vi bastante escrita lá, gente. Vocês trocam o Z pelo S, vocês escrevem palavras faltando letras. Então, assim, eu tenho bastante cuidado, tá? Ah, professora, mas eu não sei se é com S, se é com Z, com 2 S, se é com C. Vai procurar no dicionário, pessoal. Ah, mas eu não tenho dicionário. Vocês têm uma ferramenta muito importante que é o celular, vocês têm internet, vocês estão conectados a todo tempo. Então, assim, ó, não tem desculpa para escrever errado, tá? Então, cuidem com isso, tá? Outra coisa, eu fiz a pontuação adequada, eu tenho que ter vírgula. Se existe um diálogo lá no meio do meu texto, eu vou colocar os travessões para indicar a fala. Quando eu estou, assim, espantado, quando eu estou, como que eu posso pôr aqui para vocês? Admirado, eu vou usar o ponto de exclamação lá no final, né? Eu vou colocar vírgula, ponto final. Tudo isso eu tenho que ter lá no meu texto. Eu não posso fazer aquela coisa corrida, sem pausa, sem nada. Tá bom? Outra coisa, eu construí frases completas. O que é isso? Eu não posso começar uma frase ali. Por exemplo, eu tenho aqui o que eu ia passar para vocês. A história do Chapeuzinho Vermelho. Eu vou ler uma frase e vou colocar ela um pouco sem sentido para vocês terem a noção do que a prof está falando. Então, ali, assustada, Chapeuzinho Vermelho fugiu da casa e correu pela floresta. No caminho, ela cruzou com um caçador. E daí, ao invés de eu terminar ali essa frase, eu vou pular lá para outra, né? Cruzou com o caçador. Daí eu vou falar o que tinha acontecido para compreender a situação. Percebam que ela ficou sem sentido. Então, assim, ó, às vezes eu me esqueço da ideia e já pulo para outra. Não, você vai ter que terminar aquela ideia que você começou, leia, retome lá o teu texto, veja se está completo o sentido, para depois ir para outra, tá? O texto é criativo, vocês são 8º anos, são bem criativos, que eu sei, né? Vocês têm capacidade para isso. Eu não vou fazer um texto lá de 5, 6 linhas e achar que meu texto está abafando que ele é criativo. Não, né? Então vamos caprichar. Eu repeti muitas vezes a mesma palavra. Cuidem, pessoal, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou ler uma frase. Quando o lobo viu a arma do caçador, o lobo ficou com medo e fugiu amedrontado. Vocês podem perceber que eu repeti a palavra lobo 2 vezes, né? Se na primeira eu já falei do lobo, a segunda eu não preciso repetir a palavra lobo. Eu posso trocar por ele, né? Então, assim, cuidem. Outra coisa que eu vejo, sim, na produção de vocês é o daí. Ah, daí ele foi em tal lugar, daí ele ficou triste, daí eu não sei o quê. Procurem usar outras palavras, tá? Para que o texto não fique cansativo e não fique empobrecido, tá bom? Outra coisa, o meu texto possui um começo, meio e fim? Ele tem que ter essas 3 partes, tá? Então, retorna a falar ali do texto de 5, 6 linhas, gente. Como que eu vou fazer um texto ali criativo, com meio, né, com começo, meio e fim, em 5, 6 linhas? Não tem como. Então, eu vou fazer uma introdução, que é mais ou menos indicando sobre o que eu vou falar, né? Eu vou fazer
O desenvolvimento, eu vou colocar lá se tem personagens, aonde que aconteceu a história, né? Tudo isso lá no meio. E para finalizar, eu vou fazer o desfecho da história. O que aconteceu com tudo aquilo? Será que a mocinha morreu? Será que ela casou? Será que o lobo mau fez o quê? O que aconteceu com tudo isso? Para me finalizar a história, tá? Então, pessoal, a atividade que a prof vai passar para vocês essa semana, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui para vocês pelo celular. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Tá aparecendo aí para vocês? Alguém pode me dizer sim ou não? Sim. Ah, que bom. Tá, deixa eu mostrar então para vocês aqui a atividade dessa semana. Então, a nossa atividade é um desafio, né? Eu disse assim, ó, você é um gênio? Vocês concordem que sim, tá? Então, ótimo, então descubra o ladrão. A alfândega do aeroporto de São Paulo barrou 5 passageiros que iam viajar para o exterior. Um deles estava disfarçado. Ele usava um nome falso porque estava sendo procurado pela polícia. Os outros 4 passageiros eram profissionais em viagens de negócio. Observe as fotos dos passaportes, leia as pistas e descubra quem é o ladrão, tá? Então aqui, ó, pessoal, como vocês podem observar, tem 5 personagens, 5 passageiros. Um é o Marcos Azevedo, o Ângelo Donato, o Fernando Santos, o Hernani Sampaio e o Estevão Cruz. Agora eu vou ler as pistas para que vocês consigam chegar até o ladrão, tá? Um dos passageiros está disfarçado e é o ladrão procurado pela polícia. O advogado tem nariz grande, barba e bigode. Ele usa boné e não está sorrindo. O médico está próximo ao cientista. O pintor tem nariz grande, barba e bigode, usa boné e está sorrindo. O cientista tem nariz grande, barba e bigode, não usa boné e não está sorrindo. Então, pessoal, a partir dessas pistas aqui, eu vou descobrir quem é o ladrão. E como que eu vou fazer para me descobrir? Né? Eu vou observar ali, bem bonitinho, e lá no meu texto eu vou contar quem é esse ladrão. Dentro desse texto, eu vou poder trabalhar o quê? Eu vou trabalhar a descrição física, eu vou descrever como que ele é, né? Eu posso imaginar como que deve ser o psicológico, como será que ele pensa, né? Aonde e como ele vive, o que ele roubou, o que aconteceu lá no roubo, como que foi o assalto, quem que estava lá e testemunhou tudo, por que ele estava tentando viajar para o exterior, né? O que será de tão grave que ele fez, que ele queria fugir? Como será que ele foi descoberto? Será que ele foi preso ou ele está solto? Né? Então você vai contar como que foi o desfecho dessa história, como que você conseguiu chegar até o ladrão, e vai fazer um texto para a prof. Bem criativo, bem bonito, respeitando as margens, os parágrafos, as letras maiúsculas, a pontuação, tudo isso, tá? Ficou claro alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tranquilo? Não. E assim, a prof está esperando as atividades de vocês. Bem poucos me enviaram, tá? E vocês são capazes, gente, não deixe a água chegar até o pescoço para vocês aprenderem a nadar. Eu enviei, tá? Né, prof? Você me enviou, Juliana. E o restante do pessoal, se espertem aí, tá? Então já tá lá na plataforma, daqui a pouco eu já vou enviar ali no grupo, e se espertem, povo, tá bom? Então, da minha parte era isso, fiquem com Deus, um abraço, e qualquer dúvida pode chamar, tá bom? Beijão.